Oi, primeiro RPA, tudo bem? Como eu prometi para vocês, eu estou aqui trazendo para vocês a avaliação dos trabalhos. Foram entregues 6 trabalhos no horário de aula e um trabalho no horário posterior. Dos 6 trabalhos entregues foi o Fly, o Brain U, o Visco, o Burst and Blaze, o Baby Brain Monitor e o Copad, tá? Dentre eles eu vou falar primeiro de 2, que são os 2 mais viáveis de existirem a curto prazo, que é o Copad e o Baby Brain, né? No caso, o Copad, ele tem um valor agregado muito legal, porque ele vai trabalhar com a comunicação entre a comunidade, a sociedade em geral e o governo, né? O que é uma coisa muito complicada. Realmente talvez seria muito interessante se houvessem esses totens, né? Porém, ele tem exatamente uma questão. Não existe o produto Copad com essa possibilidade de interação com o governo, pelo menos no Brasil, e eu não sei, fora do Brasil eu não desconheço. Mas o totem interativo já existe, inclusive com essas funções, né? O Baby Brain Monitor, ele também é um produto que tem similares, ele não tem igual, né? Mas ele já existem similares dele. Inclusive tem um sendo vendido na Inglaterra, que é uma fita, né? Mas ele não tem a abrangência que teria o Baby Brain Monitor. Então esses 2 são os 2 mais viáveis de a curto prazo existirem, já existem estudos para os 2. Os demais, existem estudos sendo feitos similares, né? Com lentes de contato, com relógio de pulso, com bracelete e tal. Só que todos eles têm uma questão que, na verdade, eu diria que é um entrave tecnológico, e esse entrave tecnológico é de fundo biológico. E, na verdade, são 2 entraves. O primeiro entrave seria o seguinte: você precisa vencer as defesas do organismo, né? Isso no caso das lentes. Por quê? Porque o nosso olho, ele tem as suas defesas, né? E se as pessoas já têm alergia com lentes normais, vocês imaginem com uma lente tecnológica que vai ser absorvida pelo olho, né? Que a gente não sabe se vai causar cegueira ou não vai causar cegueira, se pode acontecer algum dano na córnea, tá? Mas é uma possibilidade, tem que se pensar. E o outro entrave tecnológico, na verdade, ele tem a ver com o cérebro. Por quê? Porque apesar das pessoas dizerem que nós, seres humanos, não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral, essa afirmação é falaciosa. O que significa isso? Significa que ela não é verdadeira. Para que fosse verdadeira, as pessoas teriam que saber qual é a capacidade do cérebro humano. Não existe nenhum estudo que consiga comprovar qual é a capacidade do cérebro humano. Todos os estudos que falam sobre a capacidade cerebral, elas apontam para a possibilidade do homem não saber utilizar o cérebro, mas inclusive porque o homem não conhece toda a capacidade do cérebro. Então a gente não sabe se a capacidade do cérebro é a que a gente usa, ou seja, se a gente usa 100%, se a gente usa 99% ou se a gente usa 1% da capacidade cerebral, tá? Então esse é um primeiro entrave. Nesse momento, já que eu não sei a capacidade cerebral, eu não sei se o cérebro aguentaria uma sinapse com interface tecnológica nesse ponto. Porque o que você teria que fazer é criar uma sinapse, né, entre a lente que está no olho e o cérebro. Aí vocês vão me dizer: professor, mas já existe, porque a gente olha e o cérebro automaticamente identifica. Sim, mas a gente está falando de algo que vai estar ligado diretamente no organismo, né? E a gente não sabe como essa lente vai reagir. Então, outra coisa é que esse tipo de estudo teria que ser feito em humanos, e provavelmente daqui a muito tempo, por muito tempo ainda, isso não vai acontecer. Mas as ideias são fantásticas, os trabalhos estão muito legais, as apresentações, os vídeos ficaram muito bacanas. Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu estou muito orgulhoso
Os trabalhos foram muito bons. Pena, infelizmente, que a gente teve uma pequena participação ao longo da aula e poucos votaram, né? Ou escolheram lá os seus favoritos. Então vamos lá. Entre os favoritos, aqueles mais legais, empataram 3. O Burst Blaze, Baby Brain Monitor e o Copat, eles tiveram a mesma quantidade de pessoas que escolheram eles como o mais legal, né? E o mais viável, por incrível que pareça, é um que existe pouca viabilidade, pouca possibilidade dele ser viável a curto prazo, que é o Brain New, né? Exatamente pela questão das sinapses cerebrais. Mas todos os trabalhos foram muito legais, vocês estão de parabéns, e eu dei 2,5 para todos os grupos que entregaram o trabalho, tá? Os trabalhos ficaram muito, muito bons. Parabéns!